Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Master Coach André Renato aqui. Saudações de acordo com o horário que você estiver recebendo esse vídeo. Eu vim aqui no Twitter oficial de John Deaton. Ele é o advogado de quase 70 mil detentores de tokens da XRP. No dia 9 de julho, John Deaton ele fez um retweet no Twitter oficial dele, onde ele fala assim: recomendo releiturar a carta Grundfest, agora que sabemos muito mais. É muito esclarecedor reler a carta agora, que temos muito mais contexto e conhecimento sobre o processo. E por quê e como ela foi arquivada. Algumas coisas vão pular em você. O que ele quer dizer? Que algumas coisas vão explodir dentro de nós, principalmente nós que temos tokens XRP e que estamos acompanhando esse processo. Porque essa carta, na verdade, gente, ela foi escrita no dia 17 de dezembro de 2020. O Joey Grundfest, ele fala sobre o que a carta traz, né? E essa carta ela foi escrita quando Grundfest descobriu que a SEC estava propondo processar Ripple. O processo contemplado também reforçará a visão de que a agência é anti-inovação e que aplica as leis federais de valores imobiliários de forma inflexível, de forma a impedir formas fundamentais de progresso tecnológico. Embora eu entenda que muitos na agência têm a visão de que as leis federais de valores imobiliários coexistem com praticamente qualquer forma de inovação criptográfica, a realidade é que essa ação de execução só pode impulsionar a inovação no exterior. Gente, cada pedaço da carta é importante. Cada tradução que eu trago para vocês é bombástica. Olha esse pedaço aqui da carta que Joseph Grundfest fala. Parece que a agência é anti-inovação. Bom, se a agência é anti-inovação e processa a XRP, que é completamente voltada para o mercado monetário, o que Joseph Grundfest quer dizer? Se eu sou anti-inovação, eu estou defendendo o antigo, né? Eu estou defendendo o tradicional. Eu estou defendendo o modelo arcaico e ultrapassado financeiro que está colocando o mundo num caos absurdo. Vocês viram aqui, quando eu fiz a live falando sobre a dívida mundial, é quase 3 vezes o valor do PIB. Quando você percebe que um país como o Japão deve quase 2 vezes o valor do PIB, Itália deve 1,5 vezes o valor do PIB, o Brasil deve 0,9 do valor do PIB. A dívida mundial é impagável. Precisa sim modificar a questão financeira monetária internacional. E aí o que ele fala assim? Parece que vocês são anti-inovação. Parece que as leis federais de valores imobiliários são inflexíveis quando pensa no mercado criptográfico. E aí como ele termina? Essa ação de execução pode impulsionar a inovação no exterior. E o que aconteceu hoje? Ripple fatura 95% do seu total fora dos Estados Unidos. Ripple abriu sede no Canadá e lá contratou 50 engenheiros top. Ripple tem negócio em Reino Unido. Ripple tem negócio em Singapura, Ásia Pacífico. Ripple tem negócio nos Emirados Árabes, Dubai, Arábia Saudita, Israel. Ripple virou internacional. Então, se hoje a Ripple saísse da América do Norte, ela teria que escolher para onde ir, de tantas seriam as ofertas. O Reino Unido quer transformar Escócia, Inglaterra e Irlanda no espaço blockchain. Reino Unido quer acabar com a divisão errada do dinheiro, com um problema social, ele quer acabar com o blockchain, com o dinheiro, com a Libra digital, né, com o dinheiro digital do Reino Unido. Então, assim, uma vez a Ripple não estando mais nos Estados Unidos, o mundo vai abraçar a Ripple. E isso já estava sendo previsto por Grundfest em dezembro de 2020. A Ripple não é uma concorrente da Swift, tá? A Ripple é uma parceira da Swift, beleza? Esse mercado, gente, que a Ripple vai pegar, que a XRP vai pegar do ISO 20022, ele é monstruoso. A probabilidade é que eles dividam um mercado de 1,4 quatrilhões de dólares por ano. Só o mercado de Forex, que é o mercado cambial, ele faz um trabalho de 3, ele gera uma movimentação de 3 a 5 trilhões de dólares por dia.
É muita pancadaria, gente. 3 a 5 trilhões de dólares por dia que será atingido, será alcançado. 87% desse valor será alcançado pela ISO 20022. E esse valor de 3 a 5 trilhões de dólares por dia, que é o mercado de Forex, ele será dividido por todas as moedas que trabalham na ISO 20022. É muita coisa, gente. E ainda tem lá a parte exclusiva de XRP, a parte exclusiva de XLM, a parte exclusiva de XDC, exclusiva nem aspas. Então, assim, é muito negócio que vai ser feito. E quando explodir o ISO 20022, lá em novembro de 2025, tudo vai estar diferente. O mercado de Bitcoin, o mercado de criptomoedas já saiu da pasmaceira, já vai estar numa tendência de alta. Vai tudo acontecer imediatamente. Entendam, a ISO 20022 começa em novembro de 2022 e tem 3 anos para ser implementada. Novembro de 2025 é o deadline, é o mês limite. Mas tem 3 anos para implementar. Nós vamos ver muita coisa acontecer nesse período. Os desenvolvedores avaliarão o cenário regulatório internacional e vão concluir racionalmente que, de todas as jurisdições, os Estados Unidos estão entre os menos acolhedores. Os investidores alcançarão a mesma conclusão. Eles serão reticentes em financiar tecnologias inovadoras voltadas para o mercado dos Estados Unidos. Então, o que Joseph Grande vai estar falando aqui? Os investidores vão passar e ir para outro país. Os desenvolvedores vão fazer indústrias criptográficas em outro lugar. E esse processo, ele só vai atrapalhar os Estados Unidos. Ele só vai impedir o crescimento dos Estados Unidos. A fintech nos Estados Unidos provavelmente ficará para trás dos mercados externos, com uma série de consequências adversas potenciais à medida que as empresas estrangeiras assumem a liderança, que muitos já têm em várias formas de tecnologia de pagamento e transferência. Percebe? Ele estava dizendo assim, ó, o mundo vai absorver esse problema com a Ripple e vai ser mais bem sucedido. A Ripple é a indústria dos pagamentos transfronteiriços. Eles vão se estabelecer em outro lugar. Ele estava alertando isso. Considerações de segurança nacional também estão em jogo. Correspondência do Senado dos Estados Unidos ao diretor de inteligência nacional e ao conselheiro de segurança nacional sobre preocupações de segurança nacional decorrentes do controle chinês sobre Bitcoin e Ether ressaltam os benefícios da coordenação entre agências em relação às questões implicadas pelos processos contemplados. Aqui o Joseph Grunfeld, ele não teve efetividade no que ele escreveu. Por quê? A preocupação dele era que países como a China pegassem Bitcoin e Ethereum e detivessem a soberania dessas moedas, mas não aconteceu, porque o Partido Comunista Chinês ele está direcionando as atenções dele ao CBDC chinês. Então, como eles querem que o CBDC chinês seja soberano, como o Partido Comunista Chinês quer que o CBDC de lá seja muito forte, o que ele fez? Ele criminalizou mineração de criptomoeda, criminalizou compra e venda de criptomoeda, ele criminalizou Bitcoin e criptomoedas para que só a criptomoeda estatal tivesse visibilidade. Nesse primeiro momento, ele faz isso e ele é bem sucedido, mas isso no futuro, no longo prazo, não se mantém. Porque o povo vai conhecer o que é uma criptomoeda, o que é um dinheiro digital. O povo vai querer mais. E aí não vai ter jeito, ele vai ter que abrir para Bitcoin, ele vai ter que abrir para outras criptomoedas. Porém, o Partido Comunista Chinês já vai ter alcançado êxito, porque no primeiro momento, somente o CBDC chinês vai estar circulando. E ele vai fazer aquilo que ele quer, que é doutrinar a população a usar o CBDC chinês. Depois ele vai perceber que a pressão popular vai ser muito forte e ele vai liberar criptomoedas dentro de alguma lei federal, dentro de algumas exclusões, mas é assim provavelmente que vai acontecer. Ok? Então, nessa parte, Joseph Grande acabou não acertando, porque os países estão se preparando para os seus CBDCs, vê o que a Rússia fez agora, de assinar uma lei, o Vladimir Putin assinou uma lei proibindo o uso de Bitcoin e criptomoedas, porque eles querem fortalecer os CBDCs deles, né? O dinheiro digital deles. Depois, claro, eles vão abrir para criptomoedas, para altcoins, para Bitcoin, é claro. Mas nesse primeiro momento, como reserva de mercado, eles se fecham para que as
os CBDCs ganhem popularidade e ganhem visibilidade, né? O diretor da Inteligência Nacional também teria escrito diretamente ao presidente das comissões sobre essa questão. Ofereceu ao presidente um briefing sobre a ameaça à segurança nacional representada pela dominância do Bitcoin e Ethereum sem concorrência efetiva com base nos Estados Unidos. A bandeira vermelha, levantada pelas autoridades de segurança nacional, é mais uma causa para a tomada de decisões coordenadas que a cadeia e a administração que estão chegando devem fazer, né? Simplificando, uma cadeira de entrada, idealmente, não estará vinculada a questões importantes de longo prazo da política nacional por decisões de execução de 11 horas, tomadas sem causa convincente para ação imediata, particularmente quando há benefícios substanciais da cooperação entre agências. Também é evidente que os desafios centrais levantados pelo processo contemplado podem ser enfrentados através da formulação de regras. A formulação de regras pode gerar um registro rico e nuances informando por tecnologias sofisticadas. Economistas, especialistas jurídicos e analistas políticos podem participar dessa formulação. A formulação de regras pode permitir o processo contemplado. De fato, de uma perspectiva pragmática, a formulação de regras dá à comissão um controle muito maior do que o litígio sobre a evolução das questões governamentais levantadas pelo processo contemplado. O que Joseph Grandfest resumiu nisso aqui? Ao invés de você processar Ripple, Jay Clayton, cria um processo. Cria a regulamentação de criptomoedas. Vai ser muito melhor para os Estados Unidos da América uma regulamentação para criptomoedas do que o litígio. O litígio contra a Ripple não vai ser benéfico para nenhuma das partes. Mas não, Jay Clayton seguiu em frente e foi para o confronto, arquivando o processo contra a Ripple. Qual é o teu sentimento em relação ao que até agora Joseph Grandfest falou? Aqui ele fala, é melhor uma formulação de regras baseado no que economistas vão falar, especialistas jurídicos, analistas políticos e especialistas tecnológicos que conhecem a tecnologia. Vamos criar uma regulamentação. É muito menos problemático fazer isso do que ir para o litígio contra a Ripple. Nada foi ouvido e o processo foi arquivado. E o que você percebe? Qual é a tua ideia desse movimento? Uma resolução litigiosa não terá toda a nuance atingível através da formulação de regras e poderia limitar a capacidade da comissão de controlar a evolução da lei no que se refere a importantes tecnologias emergentes. Litígios não podem, por projeto, endereço e muito menos resolver questões estruturais importantes no centro do processo contemplado. Um tribunal só pode decidir a controvérsia antes dela e não pode fazer julgamentos políticos amplos ou estabelecer padrões amplamente aplicáveis que regem a evolução da nova tecnologia como aplicada a importantes mercados emergentes. O litígio é inevitavelmente um retrocesso e é altamente constrangedor a capacidade das implicações prospectivas da decisão que um tribunal pode alcançar. Ele continuou, Joseph Grandfest continuou dizendo, o litígio é andar para trás. Processar Ripple é andar para trás. Processar Ripple é altamente constrangedor devido ao autoritarismo da agência e as implicações prospectivas que isso vai trazer no futuro. E ele continua escrevendo, recua, não faça o processo, volta, analisa, mas nada adiantou. E o processo foi em frente. O litígio apresenta, portanto, um risco material de que, ao resolver o caso estreito e a controvérsia diante dele, um tribunal decida inadvertidamente de uma maneira que gere consequências colaterais adversas às nações de interesses de longo prazo. É menos provável que gere essas consequências negativas caso você faça a lei, entre com a lei e crie um entendimento. Mas não, foi para o litígio, foi pro embate, arquivou o processo, muito provavelmente achando que Ripple ia baixar a guarda. Eles não imaginavam que Ripple ia encarar, e Ripple encarou, e enfrentou as moções, e provou. E agora a SEC teve o pedido de moção negado, perdeu feio agora no último julgamento para a juíza Sarah Netburn, não permitiu que eles arquivassem mais uma moção. A juíza já não está com paciência mais. Você pega as descrições do processo, das conversas que aconteceram no tribunal e você percebe que a juíza não tem mais paciência para lidar com isso. E vamos ver onde isso vai chegar. Os comissários há muito debatem os méritos da regulação por parte da acusação, como o comissário Carmel descreveu o processo, ou da regulamentação por aplicação, à medida que os comissários de sitting aplicam o termo.
Os procedimentos contemplados reprisam esse debate, mas com uma variação importante. Aqui, os procedimentos de execução são apropriados à luz do registro de regras. Não há escolha binária entre litígio e regulação. A capacidade de sequenciar o processo ao que as decisões de execução são informadas por um registro de formulação de regras adiciona significativamente a capacidade das agências de formular uma abordagem eficaz aos desafios apresentados pela criação de novas tecnologias. As decisões sobre proceder pela execução ou regulação e como sequenciar o processo também são melhor tomadas por uma cadeira de entrada, informada por considerações políticas maiores que são consistentes com as opiniões de uma nova administração e do Congresso. Ele sempre voltou na tecla, dizendo que é melhor esperar novas cadeiras serem eleitas, o novo Senado ser eleito, é melhor deixar os senadores tomarem os seus postos, aí sim, você, Jay Clayton, ou o novo presidente da SEC, vai em frente com o processo, ou analisa melhor o processo. Zero, nada disso, nada feito. O processo foi arquivado, o processo foi jogado para frente e a SEC não recuou 1 milímetro. Vamos caminhar aqui para a gente finalizar a carta. Mais uma vez, olha só, olha que ele afirma e ele reforça. Mais uma vez, Joseph Grundfeld não expressa nenhuma visão quanto ao mérito de qualquer decisão que a comissão possa tomar. As opiniões de Joseph Grundfeld estão limitadas a questões de procedimento e tempo. Há razões poderosas para concluir que as questões levantadas por processos contemplados são suficientemente importantes que a ausência de causa para ação imediata de execução. O que ele quis dizer aqui? Ele continua afirmando que existe ausência de causa para ação imediata da execução. Ele não concorda com a causa, ele não vê problemas, ele não vê nenhuma fraude de Ripple, ele não vê nenhuma deturpação ou omissão de Ripple. Ele vê sim ausência de causa para ação imediata, mas a SEC foi em frente. O próximo presidente vai refletir as opiniões de uma nova administração e o Congresso deve participar da decisão se continua ou interrompe o processo. A questão é que o presidente que chegou foi o Gary Gensler. E o Gary Gensler, ele não é simpático a criptomoedas, ele continuou com o processo. Ele continuou com o processo sem saber o que estava fazendo, tá, gente? Porque tem algumas passagens do processo que são ridículas. Eles não sabem os advogados de SEC não sabem como se defender. Essa é a realidade.